Nós temos que dosar as coisas aqui, para que nós não sejamos enganados por nossas intuições. Vejam como, de fato, o coração de Cornélio e certamente daqueles que eram seus amigos, estavam ali na casa dele aquele dia, quando Pedro os visitou, eram pessoas boas. Pessoas boas. Mas eu quero que os irmãos guardem essa expressão, pessoas boas, dentro de certos limites. Porque nós temos que estabelecer um conceito correto do que é uma pessoa boa. Quando eu falo uma pessoa boa, eu não estou falando de uma pessoa salva. Porque pode haver uma pessoa muito boa e com grandes inclinações religiosas e sinceras. Inclinações religiosas marcadas por muita sinceridade e devoção. E essas pessoas sinceras, boas, com a vida marcada por toda essa sinceridade e devoção e piedade, não serem salvas. Isso pode nos assustar. Mas é isso que a palavra de Deus mostra expressamente. Então vejam a descrição que Lucas faz de Cornélio aqui. Vejam como ele pode ser definido numa palavra aqui. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiano. Veja, piedoso, ou seja, era um homem devoto, era um homem religioso. A expressão piedoso aponta para isso. Alguém que tem uma postura respeitosa diante das coisas espirituais. Ele era assim, era um homem religioso, piedoso e temente a Deus. Aqui, os irmãos conhecem bem essa expressão. Temente a Deus é uma expressão técnica, porque dentro da sinagoga judaica tinha o judeu puro, tinha o prosélito, que era o gentil que tinha se circuncidado, e tinha o temente a Deus, que era simpatizante do judaísmo, mas não tinha se circuncidado, não tinha virado judeu. Cornélio não era judeu, Cornélio não era prosélito, Cornélio era um temente a Deus, é de uma terceira classe da sinagoga. Ele frequentava a sinagoga ali, queria conhecer o Deus de Israel, a lei de Israel, a palavra do Antigo Testamento, dos profetas de Israel, ele queria conhecer tudo isso, e conhecia. E era um homem então que frequentava ali as reuniões judaicas, tentando conhecer o Deus de Israel, e era um homem piedoso, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas, veja, ao povo, muitos pobres na época, uma situação calamitosa, muitas vezes se abatia sobre as cidades, e ele ajudava as pessoas ali, e de contínuo orava a Deus. Irmãos, o que é isso? O que é isso aqui? Isso aqui é o perfil de um crente, não é? Esse homem vai para o céu? O que vocês acham? Ele é fingido? Ele é hipócrita? Não. De forma nenhuma. E Deus conhece o coração. Pedro disse, olha, Deus conhece o coração. Deus conheceu o coração daquelas pessoas. E, no entanto, mesmo Deus vendo no coração daquelas pessoas toda essa sinceridade e piedade, veja o que é dito a Cornélio no capítulo 11, Atos 11, 13 e 14. Fala assim, Pedro falando, contando o que aconteceu na casa. Pedro fala, e ele, Cornélio, nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Irmãos, ele era piedoso, ele estava ligado oficialmente à sinagoga como alguém temente a Deus, ele fazia esmolas e ele orava a Deus. E ele não era salvo. Como pode isso? Deus conhece os corações e sabia. Olha, esse homem é sincero, esse homem tem uma vida reta, mas o coração dele não foi purificado. Porque só um elemento, só um fator é capaz de purificar o coração. E qual é esse fator que pode purificar o coração? Voltando para o capítulo 15, você descobre. Qual é o fator que pode purificar o coração? Volte para o capítulo 15 e você vê no finalzinho do versículo 9, você aprende. Qual é o único fator que pode purificar corações? Está no finzinho do versículo 9. Acharam? O texto diz, purificando-lhes pela fé o coração. Não foi pelas orações, não foi pelas esmolas,
Não foi pela frequência à sinagoga, não foi pela piedade, nada disso. O que purificou o coração de Cornélio foi a fé em Jesus. Ele já tinha todas aquelas coisas antes e não era salvo. Pedro foi até a sua casa, ele ouviu o evangelho, ele creu. Quando ele creu, então sim, seu coração foi purificado. Irmãos, essa é uma lição preciosíssima e deve nos alertar de um modo chocante até e dramático até. Porque pode haver aqui alguém piedoso, que dá esmolas, que vem à igreja, que ora a Deus, que dá ofertas, que canta, que lê a Bíblia, que foi batizado e não teve o coração purificado pela fé. Pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer isso.